todo mundo que nos acompanha aqui neste domingo. Estevão, sem dúvida, esse é um conflito que tem todos os elementos de ser um conflito que vai, infelizmente, se expandir aí ao longo do tempo. Ontem mesmo, o governo israelense admitia que seria um conflito não de dias, mas muito provavelmente de semanas. É possível que não continue na intensidade que nós estamos acompanhando nesses últimos dias, desde que Israel atacou as instalações nucleares, militares e inclusive matou civis no Irã. Depois tivemos a resposta do Irã durante 2 madrugadas seguidas, com bastante prejuízo também dentro do território israelense. Os dois lados não dão indicação nenhuma nesse momento, Estevão, de que pretendem se conter, de que pretendem diminuir os seus ataques. Israel, inclusive, aumentou muito a retórica ontem à noite, inclusive antes até dos ataques dessa noite e madrugada lá no território israelense, com o ministro da Defesa, por exemplo, Israel Sar, dizendo que que Teherã iria queimar caso os iranianos continuassem atacando Israel, inclusive em áreas civis, e o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que iriam atacar os israelenses todos os alvos conectados com o que ele chamou lá do regime dos ayatolás, os ayatolás que controlam o Irã. Então existe ali uma retórica muito mais agressiva. O lado iraniano também não mede as palavras e continua ameaçando atacar ainda mais e com mais força o lado israelense. Essas são declarações, inclusive, do Ayatollah Ali Khamenei, dizendo que o Irã iria vingar os ataques dos israelenses e iria aumentar muito os ataques contra o território israelense. Nós temos, nesse processo todo, Estevão e Diego, o cancelamento das negociações que estavam marcadas para amanhã em Omã, um país vizinho ali do Irã, no Golfo Pérsico, que estavam marcadas entre representantes dos Estados Unidos e do Irã, justamente para tentar chegar em algum acordo sobre o programa nuclear iraniano. Essas eram discussões que já vinham acontecendo antes dessas hostilidades entre os dois países e também fazem parte aí do contexto desse conflito. O Irã disse que não existia nenhum motivo para participar dessas negociações, até porque o Irã acredita que os Estados Unidos estão ajudando Israel nesses ataques, se não diretamente, pelo menos de forma implícita. Estevão, e só antes de passar para o Diego, eu acabei de receber aqui do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu dados atualizados do governo israelense sobre a operação e também sobre os danos em Israel. Isso foi divulgado há menos de 1 hora, esses dados, e eles identificaram o seguinte, Estevão: mais de 200 lançamentos de foguetes contra o território israelense, 22 desses mísseis, foguetes e drones atingiram os alvos que foram identificados pelos iranianos, causando 13 mortes, isso desde o início das operações, desde o início das hostilidades, e 380 feridos em território israelense, 9 deles em estado grave, 30 em estado moderado e 341 com ferimentos mais leves. Então a gente vê aí, infelizmente, uma possibilidade do aumento do número de mortes com os ataques iranianos. Pelo lado iraniano, eles decidiram não mais divulgar, pelo menos por enquanto, o número de mortos. Então, o número de mortos que nós temos são pelo menos 78 pessoas mortas no Irã e mais de 320 feridos. Mas esses são números ainda dos primeiros ataques israelenses. Então, é muito provável que esse número seja ainda maior. A gente vê uma escalada muito grande, infelizmente, da violência lá na região. Estevão e Diego.